ouvindo o podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Shows. Oi, pessoal! Aqui é a Patrícia Silva e estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast preferido da internet, com uma convidada maravilhosa que vocês vão conhecer aqui ao longo desse episódio. Sim, vou apresentar aqui a nossa convidada maravilhosa do dia de hoje, a Mariane. Ela é bacharel e licenciada em História pela Unifesp, o mestrado dela em História Social pela USP, onde estudou literatura palestina. Ela já foi coordenadora e presidenta de um programa educacional em direitos humanos, onde teve a oportunidade de visitar a região da Palestina. Ela é co-criadora de um clube de leitura sobre o mundo árabe e suas diásporas. Além disso, ela é professora de educação básica na rede municipal de São Paulo e ela também é mãe do Teodoro. E mais um montão de coisa. Mas eu vou deixar você falar, Mariane, então eu queria pedir para você introduzir um pouco da sua história, da sua trajetória pessoal e profissional aqui para gente, para os nossos ouvintes. Então fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, Flávia, obrigada, Patrícia, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, assim, de ser convidada para participar desse podcast. É a primeira vez que eu participo de um. E quando a Paty me convidou, eu fiquei pensando, nossa, mas o que eu vou compartilhar, né? Eu nem tenho tantas coisas na minha vida para compartilhar, nem a minha trajetória nem é extraordinária ou excepcional para que eu possa compartilhar, né? Eu nem faço tanta coisa. E aí, quando vocês me pediram para preencher o formulário, né, que vocês me mandaram, eu fiquei, nossa, realmente eu fiz bastante coisa já na vida, acho que dá para compartilhar mesmo, né? Enfim, deixa eu me apresentar. Eu tenho 35 anos, eu sou historiadora e professora, e eu sou mãe do Teodoro, que é uma criança que vai fazer 3 anos. Eu vim de uma família de pais educadores, a minha mãe é professora também, e o meu pai também foi professor, mas na área de economia. Eu cresci nesse universo, eu cresci dentro da universidade, eu cresci dentro das escolas, e eu nunca me imaginei professora, mas a vida é isso, né, a gente vai fazendo várias coisas. E aí, quando eu estava fazendo o curso, a graduação em História, eu acabei fazendo a licenciatura como uma segunda opção, assim, se nada der certo, eu vou virar professora. E aí acabou que você vai prestando as coisas, fazendo as coisas, aí estava lá, me vi dentro de uma sala de aula. E estou na sala de aula vai fazer 10 anos já. Esse é o começo da minha trajetória profissional, mas que se movimenta muito com a minha trajetória pessoal, porque eu acho que não dá para ser professor sem com que a gente movimente nossos afetos, não dá para a gente se relacionar com pessoas, com adolescentes, com crianças, sem que a gente se entregue de uma forma bem particular e pessoal. Enfim, e ao mesmo tempo que eu fui para esse caminho da educação, eu também gostava muito da área acadêmica, gosto muito de estudar, uma das minhas maiores paixões é estudar, então eu queria seguir a carreira acadêmica, né? Eu gosto de sentar na sala de aula, de anotar, de ler textos, de conhecer autores, e aí eu fui fazer mestrado, fiz na área de história mesmo, estudei literatura palestina. E aí fui me apaixonando cada vez mais por literatura, né, que não é a minha área de formação, mas é a minha grande paixão de vida, assim. E aí eu fui estudar no mestrado, terminei o mestrado em 2016,
e fui entrando mais no universo da literatura árabe. Em 2020, bem no meio da pandemia, eu fui convidada pelo Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal do Sergipe. Lá a gente criou esse clube de leitura, que a Flávia citou, né, e tem sido um dos meus maiores prazeres também, organizar esse clube com outras meninas. A gente vai selecionando os livros, tem um encontro por mês, e aí a gente tem conhecido muita coisa interessante nesse processo. Eu estou pensando em continuar estudando no doutorado, ainda não prestei nenhum processo seletivo, e aí não fiz isso desde 2016, que foi quando eu terminei o meu mestrado, muito por conta também de ter tido um filho nesse período. Então, em 2019, meu filho nasceu e o meu cérebro sumiu, assim, diminuiu de um jeito que é inexplicável, só os hormônios mesmo explicam. Nesse momento, eu não conseguia ler nada teórico, até literatura, que é algo que flui mais, eu tive dificuldade de manter um ritmo, né? Eu só conseguia ler coisas sobre maternidade, sobre criação de filho, eu me mergulhei nesse universo, mas agora eu estou sendo resgatada de novo e estou começando a pensar em algum projeto para doutorado, mas sem grandes expectativas também, porque a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, né, para quem é da área acadêmica, para a ciência brasileira, então, só em pensar nesse processo, o que vai ser dos pesquisadores e cientistas no país, me dá uma desanimada, mas sempre foi um projeto de vida, eu acho que eu vou mergulhar nisso, porque, como eu disse, eu gosto de estudar, então, é muito mais pensando no processo, no caminho de fazer uma pesquisa, do dia a dia da pesquisa, do que ter um título de doutora em alguma coisa. Até porque eu já tenho uma profissão e não pretendo sair dela tão cedo. E é isso, eu acho, por enquanto. Que bom te ouvir, Mari. Agora, puxando um pouco para o que você falou da Palestina e tudo mais, eu e a Mari nos conhecemos nesse contexto, quando ela estava atuando nessa ONG como coordenadora e também como presidenta. Naquele período, eu participei como uma das participantes de um projeto que ia até a região e foi lá que a gente se conheceu. E a Mari, como ela falou aqui, ela estuda a literatura palestina, né? E aí, nesse sentido, Mari, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o contexto Israel-Palestina na sua visão, assim, e a partir do que você pesquisa, qual que é a sua interpretação. Nada muito profundo, né, como a gente falou aqui antes na preparação do episódio, que se a gente fosse falar só sobre isso, daria um podcast inteiro, né? Enfim, é sua aqui o espaço. Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto também, que é um assunto que nunca se esgota. Eu não vou falar agora exatamente como esse assunto chegou até a minha vida, a gente pode retomar isso, eu vou responder o que você pediu mais pontualmente, que é fazer um breve contexto sobre a questão palestina. E assim, eu vou tentar ser super rápida e eu peço desculpas por talvez simplificar muito essa questão, que não é nada simples. Enfim, o que acontece na Palestina e em Israel tem origem lá no século XIX, meados do século XIX, que é aquele contexto de surgimento dos estados nacionais, especialmente na Europa, né, e da necessidade de um grupo específico de judeus europeus de construírem um lar nacional para o seu povo. E aí foi se levantando muitas possibilidades de onde poderia acontecer, né, a construção, a criação desse lar nacional judaico. Isso se fortaleceu no comecinho do século XX já, quando começou lá nos anos 30, já a perseguição aos judeus por conta do nazismo, se intensificou, então, a ideia de que, de fato, os judeus precisariam de um lar nacional. E se buscou, se empenhou esse movimento, né, a gente chama de movimento sionista, que é um movimento político que surgiu lá em meados do século XIX, se empenhou em que esse lar nacional fosse no território da Palestina, que é uma região no Oriente Médio, e que tinha alguma relação bíblica com a história do judaísmo. Aí começou um movimento de migração desses judeus que já estavam sendo perseguidos na Europa para um território que é o território da Palestina. No entanto, esse território já estava habitado por árabes há muitos anos, né, há muitas décadas, muitos séculos. E aí essa população que já existia lá, ela não dialogava muito com a proposta desse movimento sionista,
que buscava modernizar essa região, ocidentalizar, né, porque como era um movimento que foi criado na Europa, buscava-se, então, construir nesse território um pedaço do que poderia ter sido a Europa e não foi para esses judeus. Então, a região da Palestina começou a ser judaizada a partir dos anos 40, a consolidação do Estado de Israel como esse lar nacional judaico se deu em 1948, e houve uma guerra a partir disso, e essa guerra resultou na expulsão de cerca de 800 mil palestinos, que se tornaram refugiados, tanto externamente quanto internamente, se deslocaram pelo território, tendo sido expulsos de suas casas e sem possibilidade de retorno e tal. E esse processo para os árabes a gente chama de Nakba, que é uma catástrofe em português. Nakba é uma palavra árabe para catástrofe. E no contexto da narrativa oficial israelense, esse processo é chamado de Guerra da Independência. Desde então, desde 48, o movimento sionista tem ampliado o seu poder e a sua força dentro desse território com fins de aumentar este território. Isso tem um nome, que é colonização. Então, a gente entende esse processo hoje como a continuidade de uma colonização que se iniciou na década de 30, quando o movimento sionista impulsionou a emigração dos judeus para a terra da Palestina. E isso continua até hoje. Então, se a gente for dar uma olhada nesse território hoje, como ele está configurado, e pensar nos números da população árabe que é remanescente ali, né, que permanece, quantas das vilas árabes ainda existem e quantas deixaram de existir ao longo de mais de 70 anos, a gente vai ver que, de fato, está em curso esse processo de colonização. Então, se a gente tiver que definir uma palavra para o que é o conflito entre Israel e Palestina, é um conflito que é resultado de uma colonização que está em curso até hoje. Vou parar por aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta também, a gente pode continuar. Mariana, eu acho que foi também um dos grandes objetivos desse podcast. Eu e a Patrícia, quando a gente estava no processo de conceber como os episódios iam se delinear, a gente ficou nessa ânsia de falar sobre nossas pesquisas, falar sobre nossas leituras, falar sobre nossas experiências. E ficamos assim, será que a gente faz um episódio só para falar do que a gente pesquisa? Muito nesse intuito de traduzir numa linguagem acessível o que a gente está pesquisando, o que a gente está aprendendo, às vezes nesses ambientes acadêmicos, às vezes com a oportunidade de você ter viajado, com as suas experiências de trabalho também. Então, ouvindo você falar e trazer esse espaço para você, enfim, mesmo que seja de uma maneira introdutória, né, que a gente não vai aprofundar nesse momento, eu já acho que é muito válido, eu acho que é um check em um dos nossos objetivos. Então, fiquei muito feliz e queria também puxar para um outro lado, que a gente também busca trazer aqui no podcast, que além, né, de apresentar as problemáticas, muitas das mulheres que vêm aqui, incluindo você, pelo que eu tive conhecimento da sua trajetória, são pessoas que estão buscando trazer em suas vidas práticas alguma ação em relação, né, a esses problemas e conflitos e, enfim, coisas que nos indignam de alguma maneira. Então, eu queria perguntar para você como que você faz isso na sua trajetória, mas também como outras pessoas poderiam contribuir ativamente pela causa palestina. Obrigada, Flávia, pela pergunta, e antes de responder, eu queria pedir desculpas de novo por ter simplificado essa questão, né? A gente tem vários acadêmicos e pesquisadores se debruçando intensamente sobre esses temas, falando sobre o que significa esse processo de colonização que Israel vem sistematicamente fazendo, né? Então, eu quero deixar aqui claro que eu estou pedindo desculpas por simplificar essa narrativa. A gente não pode cair no erro de negar essa história. E eu estou falando isso para tentar responder a sua pergunta, assim, porque uma das coisas que a gente aprende quando conhece os palestinos, quando vê a realidade de perto, ou quando simplesmente se conscientiza sobre o que está ocorrendo lá, entra em contato com as formas de injustiça que existem naquele território,
a gente não consegue mais fechar os olhos, né? Não dá para desver ou desouvir aquilo que a gente aprende sobre essa região. Então, eu não consigo mais não falar sobre esse assunto. Mesmo que eu não estudasse isso, que eu não fosse uma pesquisadora acadêmica, eu não conseguiria mais não falar sobre esse assunto por ter lido e por ter ido para lá. Claro que quando a gente vai e a gente conversa com as pessoas, a gente se sensibiliza de um tanto, assim, que marca a gente. No meu caso, que sou professora e estou o tempo todo pensando na profissão, estou em diálogo com crianças, com adolescentes e lidando com várias experiências de vida, é muito difícil não fazer comparações, sabe, entre as realidades. Para mim, isso fica muito claro, assim, quando eu olho para a realidade palestina e quando eu olho para a realidade da periferia em São Paulo ou no Brasil de forma geral, de como as coisas se conectam. Então, não dá para trabalhar dentro da sala de aula com jovens em vulnerabilidade, com adolescentes e crianças, com todas as questões da desigualdade social que a gente vive no Brasil, sem conectar com a realidade da Palestina, quando a gente aprende, por exemplo, que o treinamento militar e as armas produzidas em Israel são compradas, né, pelo governo brasileiro e implantadas no território brasileiro. Então, quando crianças pobres são alvejadas nos morros do Rio de Janeiro, nas periferias das favelas do Brasil, as coisas não estão desconectadas. Antes de chegar no jovem brasileiro, foi testado em território palestino. Então, o que eu posso sugerir para as outras pessoas sobre o que elas poderiam fazer é conectar as realidades. Primeiro, ouvir, né? A gente nem sempre tem oportunidade de ouvir a narrativa palestina, porque a gente está imerso em um mundo onde a grande mídia nos informa, então é mais difícil ter acesso às narrativas dos oprimidos, narrativas que muitas vezes são marginalizadas, e então ouvir essas narrativas, ir atrás, fazer esse trabalho ativo de ir atrás, porque elas não vão chegar aleatoriamente, eu acho que é um caminho, e não ignorar, né, o que é dito, porque são tantas informações no mundo que a gente vive que às vezes a gente esquece, no meio de tanta catástrofe, de tanta barbaridade, né, a gente tem a impressão de que é só mais uma. Mas quando a gente faz esse trabalho de conectar as realidades, eu acho que fica mais claro que o nosso trabalho, o nosso dia a dia não está isento de responsabilidade em relação ao que acontece no mundo. E outra dica, talvez, que eu daria é conhecer a produção das populações oprimidas, né, a produção artística, especialmente. Não é à toa que eu estudo literatura, porque eu acho que a literatura nos faz um pouco suspender a realidade para trazer de volta essa realidade e olhar para ela de outra forma. Então, a literatura faz um pouco isso, e a arte de forma geral, cinema, as artes plásticas, enfim, eu acho que essas obras conseguem fazer esse movimento de nos tirar da realidade que é tão crua, tão brutal, tão cheia de repetições, para nos colocar de novo nessa realidade com uma nova perspectiva, e aí nos faz refletir, nos faz olhar de outra forma. Eu acho que contribui para sensibilizar também em relação ao que está acontecendo. Então, o que eu diria é isso, né? Esses dois movimentos, um de buscar de forma ativa o que acontece em determinada região, e aqui no caso na Palestina, e o segundo seria ir atrás dessas produções de palestinos. Então, o cinema produzido por palestinos, a literatura produzida por palestinos, o que eles estão falando de outra forma, já que não estão sendo ouvidos da forma que geralmente falam, ou que geralmente é mais fácil a gente ter acesso. Enfim, espero ter respondido. Com certeza, Mari. E aí aqui eu queria complementar o que a Mari trouxe, falando que existe o que acontece na região de Israel e Palestina, já é chamado de apartheid, e existe hoje uma campanha em andamento, que é uma campanha BDS, né, que é de boicote, desinvestimento e sanção, que foi dos recursos também utilizados na África do Sul, quando ocorria o apartheid, né, que é um projeto de boicote
a compra de materiais de Israel, ao consumo, enfim. Então, quem quiser também saber um pouco mais, joga aí no Google, às vezes a gente está consumindo, às vezes, coisas que vêm de lá da região, e aí nas nossas micropolíticas existem formas ativas, né, de tentar participar desse movimento. E aí, Mari, a gente já vai caminhando para o final, porque o episódio, infelizmente, não tem muito tempo, né, queria aqui puxar para uma pergunta um pouco mais pessoal. Como você falou, e como a gente sabe aqui, você é mãe do Teodoro, de 2 anos, né, e a gente sabe como que é a maternidade para as mulheres, já passaram aqui várias mulheres que são mães, que falaram sobre as suas experiências, mas além disso você é professora, você é ativista, participa de inúmeros projetos, inclusive agora está participando daquele em relação à fiscalização da alimentação das crianças nas escolas em São Paulo, né? Eu acho que você fala um pouco disso já na sua introdução, né, mas queria que você falasse um pouco mais, assim, como que você consegue se manter ativo em meio a tantos projetos, nesse caos da vida, caos no Brasil, situações e projetos que às vezes são pesados, né? São discussões assim complexas. Obrigada, Paty, por essa pergunta. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Primeiro, assim, é impossível dar conta de tudo. Essa é a minha primeira resposta. Eu não dou conta de tudo. Alguma coisa, algum aspecto eu estou falhando. Inclusive, a nossa primeira conversa foi cancelada por conta da vida materna, que é muito complicada, assim. Eu estava num dia de exaustão, né? Meu filho dormiu e eu só conseguia pensar em dormir também, de tão cansada que eu estava. Então, assim, eu gosto de falar sobre isso para desromantizar a maternidade, sabe? E foi um processo muito difícil para mim. Viver a maternidade foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Então, eu não dou conta de tudo, sabe? Primeira coisa é isso, eu falho em vários aspectos da minha vida, assim. Inclusive com o meu filho, eu não sou uma mãe perfeita. Por mais que eu tenha um senso de responsabilidade muito absurdo, que eu até trato em terapia, inclusive, porque eu sou uma pessoa que não sei abrir mão de responsabilidades, e isso acaba me deixando muito tensa, fisicamente tensa, inclusive, sou uma pessoa cheia de dores nos ombros, no pescoço, vivo tendo torcicolo, e muito resultado dessa quantidade de responsabilidade que eu carrego. Então, assim, estou falando isso para dizer que eu não dou conta das coisas, é muito difícil. Eu vou tentando, sabe? Eu vou experimentando as coisas, e eu vou incluindo na minha rotina coisas que me dão prazer, porque se eu não fizer isso, eu enlouqueço de verdade. Como já enlouqueci em alguns momentos. Como eu tinha falado antes, a literatura é algo que eu preciso respirar diariamente. Então, às vezes eu estou exausta e meu filho já dormiu, e aí eu paro para ler, assim, umas 3 páginas, como se fosse um respiro, sabe? Para eu dar conta para o dia seguinte. Eu tento colocar esses momentos de algum prazer no meu dia a dia para me dar energia para seguir. E, ao mesmo tempo, eu tento fazer as coisas que eu faço da melhor forma que eu puder fazer, mas às vezes eu não vou dar conta. Então, por exemplo, você citou o fato de eu estar no Conselho de Alimentação Escolar. O conselho é um conselho participativo, como todos os conselhos que existem no Brasil, uma das formas, inclusive, mais democráticas de participação social. Recomendo fortemente que as pessoas procurem esse caminho, porque não é só votando nas eleições que a gente participa da política, mas os conselhos, eles são muito importantes e precisam ser fortalecidos, inclusive. Eu sempre tive muita vontade de participar de conselho, pensando nisso, abriu a possibilidade de integrar o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, e o meu filho é pequeno, e eu também sou da rede municipal, e eu falei, não, faz muito sentido que eu participe disso, né, eu vou tentar. E aí deu certo, eu fui eleita conselheira, e essa escolha se deu muito porque durante a pandemia, eu e minha família, né, meu marido e meu filho, nós nos tornamos veganos, e o meu filho está matriculado numa escola pública, e eu queria entender como que ele poderia continuar sendo vegano, estando numa escola em que, de certa forma, a alimentação tem que ser igual para todos, porque, afinal, tem que ser o mais democrático possível, não pode haver diferenciações dentro da escola pública, e eu sou defensora disso, inclusive. Mas como que a gente faz, então, para também politizar a alimentação e fiscalizar essa alimentação que chega dentro da escola? Porque quando a gente vira mãe, a gente também é bombardeada por um mercado, que é o mercado da maternidade. E uma das mais fortes é da alimentação, assim. Uma das coisas que mais me incomodava era como eu devia parar de amamentar
porque existem outras formas melhores de alimentar o meu filho. E eu achei isso um absurdo quando eu me deparei com esse tipo de informação. E aí eu virei um pouco uma ativista da amamentação. Nesse comecinho de quando ele nasceu, quando ele era recém-nascido, primeiro ano, assim, eu ficava inconformada que não havia promoção do aleitamento materno e como a gente é bombardeada para que se dê o leite artificial e como sempre tem um empecilho para você continuar amamentando, sempre há um motivo para você parar de amamentar. Então, ou é porque o seu leite é fraco, ou é porque seu filho não está ganhando peso suficiente, é um monte de medos que o mercado vai colocando na cabeça de uma mulher que acabou de ter um filho, que está toda fragilizada, e aí ainda te colocam em dúvida a potência do seu corpo, né? Não, você não consegue amamentar, seu filho está emagrecendo, não ganhou o peso adequado. Então, um monte de informações que te leva a desistir de amamentar. Afinal de contas, por que você vai se dar esse trabalho se existe um monte de outras alternativas que o mercado te oferece? E aí eu fui atrás de informação, estudei um monte e falei, não, eu vou amamentar. Aí veio a pandemia, né? Meu filho estava ele fez 1 ano no dia 7 de março de 2020. E aí começou a pandemia, assim, 1 semana depois. Eu tinha acabado de sair do puerpério, saído não, porque não tem uma data exata, né, mas eu considero que eu estava saindo do puerpério, que é esse momento de hormônios muito loucos e, sei lá, confusão mental, o cérebro do tamanho de uma cerejinha, e aí você fala, não, eu só consigo, né, viver isso, e você chora, e é muito difícil o luto da mulher que você era e a transformação na mulher que você está se tornando agora mãe, né. Então, eu estava saindo desse período de maior fragilização e a gente entra na pandemia. Eu considero que é como se eu entrasse num segundo puerpério, quando a pandemia começou. E aí, né, a discussão do que é saúde pública, eu senti ainda mais a necessidade de alimentar meu filho de forma adequada, assim. E aí veio a questão, né, do vírus, do coronavírus, que era tudo isso, como que se produziu esse vírus e a forma como o ser humano produz animais e tal, e eu falei, não, vou me tornar vegana, eu já era vegetariana há muito tempo, eu conversando com meu marido, falei, não dá para o nosso filho viver nesse mundo do jeito que tá, então, se ele quiser depois comer carne, vai ser uma decisão dele, mas ele vai estar muito consciente de como isso é produzido. E aí eu falei, bom, vou para o Conselho de Alimentação Escolar também para discutir isso dentro das escolas, porque se a escola muitas vezes, o único lugar de acesso à alimentação que muitas crianças brasileiras têm, então essas discussões precisam estar inseridas ali. Por isso que eu estou no conselho, eu entrei esse ano, 2021, e vou ficar até 2025, é um mandato de 4 anos, estou aprendendo agora, né, mas já está muito interessante, assim, nem sempre eu consigo participar das reuniões, tem uma reunião mensal, ordinária, e algumas extraordinárias, mas às vezes eu não consigo participar, porque a minha vida é isso, né? Tem um monte de coisas acontecendo e nem sempre dá certo. Eu tenho um trabalho que é de meio período, que é muito intenso, porque é meio período em sala de aula, mas o outro meio período eu preciso fazer um monte de outras coisas. Então, é nesse outro meio período que eu estudo, leio para pensar um doutorado, por exemplo, preparo as minhas aulas, organizo a minha casa, cuido da alimentação dentro da minha casa, vou no mercado. Claro que tudo isso com apoio, porque eu tenho um companheiro muito parceiro, assim, mas mesmo assim eu acho que há um peso social em cima da mulher que faz com que a gente carregue muita culpa pelos erros que a gente comete nesse percurso, faz com que a gente carregue muita responsabilidade, como se fosse inerentemente nossa, só porque somos mulheres. Enfim, é muito difícil, é muito dolorido e é um processo de ir se libertando dessas amarras sociais e dessas pressões que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida. Então, eu vou tentando, assim, às vezes eu falho e tudo bem, e aí eu vou aprendendo a lidar comigo mesma, com as minhas culpas, percebendo que minhas culpas não são exatamente minhas, e a gente segue, é isso. Maravilha. Eu acho que nessa sua resposta você também complementa a outra pergunta que eu te fiz sobre como trazer para uma ação prática, né? Em vários momentos dessa sua fala, eu fiquei pensando, é isso, é mais uma maneira de você estar sendo política na sua vida cotidiana. Mas eu queria já puxar para a nossa última pergunta, que é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados aqui,
E acho que as suas falas já respondem um pouco, mas eu queria que você tirasse um minutinho aí para refletir, para contar para gente o que te movimenta, de onde que vem essa sua energia para ser melhor, para fazer melhor, para, enfim, se construir como um ser humano nesse momento e ao longo da sua trajetória. Bom, o que me movimenta em primeiro lugar é constatar que existe uma grande injustiça social no mundo, né? Perceber que o mundo não é igual para todo mundo e que pessoas sofrem nas suas vidas e que não está certo isso. Então, o meu trabalho, as coisas que eu faço, são pensando em diminuir, de alguma forma, essas injustiças. Claro que sozinha eu não vou conseguir, e por isso que a gente dá as mãos e constrói uma rede de outras pessoas que acreditam nisso também. De forma coletiva, seria isso que me movimenta. O que me movimenta muito enquanto um indivíduo, pensando de forma mais particular, é a ação de ler, estudar o mundo. Então, isso me movimenta muito, poder olhar para o mundo a partir de outras perspectivas, poder ler o mundo de outras pessoas, como outras pessoas interpretam o mundo. Então, isso também me movimenta bastante. E mais recentemente, o que me movimenta muito é o meu filho. Então, ter uma criança em casa, criar um ser humano é uma coisa, assim, maluca. Você vê cada dia um ser humano se desenvolvendo enquanto um indivíduo que é diferente de você, que vai te trazer um monte de contradições e de questões, que vai te colocar na parede, às vezes. E é isso, você está colocando um ser humano no mundo e você quer que esse ser humano seja bom para esse mundo, né? Já que, às vezes, o mundo não é tão bom para ele. Bom, a gente vai se despedindo, chegando para o final do episódio. E aí agora a gente entra nos nossos quadros e a gente começa com esse quadro que é o Que Sobe, que é essa novidade da nossa segunda temporada. Que sobe. A gente já passou por várias transformações do Que Sobe, até ele se transformar nessa anedota aleatória de a gente vir aqui contar histórias, tentar se conectar com quem está escutando a gente. E hoje eu vou convidar a Flávia para puxar a história aí, para ver se dá uma inspirada aqui pra gente. Vai aí, Flávia. Então, gente, esse quadro aí já passou por muitas transformações e a gente ficou já referenciando vários períodos da nossa vida, não só uma coisa que aconteceu semana passada, na semana, enfim, já virou uma coisa meio aberta. E o que eu andei pensando essa semana, que eu trazi para compartilhar, é uma experiência que vem direto da terapia, porque eu estava numa reflexão, eu fiquei numa época muito saudosa de um relacionamento que eu tive, não porque eu queria voltar com a pessoa, não por nada, assim, de querer reviver, mas muito amor, assim, por uma história, por um relacionamento saudável, feliz e de muito companheirismo que eu tive. Inclusive, sou amiga dele até hoje e a gente tem uma relação muito legal. Mas eu tava nessa, assim, com saudade daquilo que eu tive em algum momento, né? Pensando como se constrói isso de novo, como se acha uma pessoa daquela maneira de novo, ainda que vá ser alguém bem diferente, eu sei disso. E aí eu tava falando tava numa sessão de psicanálise e falando sobre isso, né? Que eu sentia falta e blá blá blá, e só lá me lamentando e não sei o quê. E aí a gente começou a investigar por que eu tinha terminado, né? E aí eu falo assim, não, mas eu era muito nova, eu não podia ter achado o amor da minha vida tão nova. E eu tinha muita coisa ainda para fazer, eu tinha um mundo para explorar, eu tinha 1 milhão de bocas para beijar ainda, eu tinha que ir conquistar outros países. Então eu fiquei muito nesse discurso, que era uma coisa que eu realmente sentia. Eu era muito nova, então eu pensava, como que eu já, né, vou me casar e sossegar o facho aqui, não vai dar. Hoje em dia eu tenho uma teoria que a gente tem vários amores da vida, então eu já tive muitos amores da vida. Eu acho que os nossos amores da vida, eles vêm num combo, né? A pessoa, o timing e aquilo que você constrói. Então eu sou da teoria que a gente pode se apaixonar, né? Se a vida se construir dessa maneira, a gente pode ter vários amores da vida. Mas enfim, e aí ela falou assim, mas você não conseguiu o que você queria? Você não tá aí viajando, conquistando o mundo, fazendo as coisas que você queria? Mas assim, só veio no tapão na cara, assim. Tipo assim, por que você tá olhando para aquilo que você perdeu, né, entre muitas aspas, porque, né, se transformou em outra coisa, e não olhando para as coisas que você está fazendo, para aquilo que você tinha vontade, que você já realizou? Por que você não está olhando com carinho para a sua história e para o que você está construindo
agora. Aí eu fiquei, ai, sei lá, né, gente? Só dei aquela respirada. E pensei, puxa, é verdade. Chega, vamos passar para outro tópico. Então, esse é o meu que sobe da semana, que é toda a maneira como a gente olha em relação à nossa história. E às vezes a gente vai privilegiar alguns aspectos em detrimento de outros. E acho que é um grande exercício para a gente fazer todos os dias, aplicável a todas as áreas da vida, né? Não só a relacionamento. Então, esse é o meu que sobe da semana. Eu vou passar para a Paty. Ai, gente, fiquei aqui inspirada. Eu vou contar a história da minha terapia dessa semana. Enfim, esse ano eu entrei no mundo da psicanálise, né? Porque antes eu já tinha feito terapia, mas mais com psicólogos, assim, e eu decidi que eu não queria mais saber de diagnóstico, eu queria mesmo era problematizar eu mesma. E aí agora eu tô com a minha psicóloga, que é psicóloga e psicanalista, e aí essa semana a nossa discussão, na verdade não foi uma discussão, eu tava narrando alguns fatos para ela, eu falei, eu não sei o que eu vou falar essa semana em terapia, porque eu tive uma semana boa, e geralmente eu só venho aqui para reclamar. Se não for para reclamar, eu nem venho. Aí ela, nossa, Patrícia, né? Como assim? Você, né? E aí, pronto, no meio da conversa eu já estava reclamando de novo, e aí eu estava lembrando dos meus últimos momentos no Brasil antes de me mudar para Portugal. E aí eu comecei a narrar algumas coisas que tinham acontecido comigo nas últimas semanas que eu estava lá. E aí eu falei para ela assim que eu tinha ficado muito paranoica, que eu estava completamente paranoica, que eu tinha passado por alguns processos muito violentos. E de fato eu estava paranoica. E aí ela falou assim, Patrícia, você já reparou, né, psicólogas, né, gente, você já reparou que quando você está falando de alguém e você pensa em fazer uma crítica para a pessoa, você está sempre com carinho para essa pessoa, e para você é isso aí, é chicotado, entendeu? É sempre tava paranoica, tava demais, enfim, né, e aí a gente começa a descobrir aí onde moram esses pequenos auto-ódios, né, que a gente vai cuidando com carinho na vida, né. E aí a gente deixa de se dar carinho para se dar esse desamor. É uma coisa que pode se repetir. Então eu queria trazer aqui como estender essa reflexão que a minha psicóloga fez comigo para todo mundo que está ouvindo, porque eu acho que a Mari falou um pouco disso, ela falando no episódio, eu fui pensando só na minha sessão de psicanálise dessa semana. E acho que é isso, a gente que é mulher, a gente vai internalizando muito dessa coisa também que é social, ser amorosa e ser cuidadora e estar sempre disponível para acolher as coisas das outras pessoas, acolher os sentimentos. Acho que a gente já falou disso muito aqui nesse podcast, mas não, continuar falando, sim, porque é isso nossa, que eu estou passando totalmente. a terapia. Eu tô dizendo como é um processo, né? Mentalmente a gente já colocou aquilo, mas precisa dessa internalização e muito do que a Flávia fala, né? E acho que me marcou muito uma vez que ela falou isso. Dessa coisa da gente estar sempre pronta para a ação, né? E essa ação, às vezes, para a gente mesma. Instalar essa coisa na gente de se mover, né, de deixar de estar paralisada quando as coisas acontecem. E aí fica aqui o convite para a gente se mover para esse auto-amor, né, se dar esse auto-carinho, esse auto-acolhimento, que a gente está sempre pronta para dar para qualquer pessoa, menos para a gente. Mari, eu vou passar a bola para você. Perfeito, Paty. Eu adorei ouvir vocês duas e eu não tinha pensado em nada exatamente, mas agora me veio um monte de coisas que dialoga com tudo que vocês falaram e eu achei maravilhoso. Primeiro, porque é isso, né? Um pouco do que a Paty falou, a gente precisa aprender a ser mais gentil com a gente mesma. A gente está muito acostumada a cuidar dos outros e cuidar da gente não. Como mãe, eu falo isso ainda com mais intensidade, porque a gente é esse lugar do cuidado, né? Mas o que eu queria trazer uma anedota que aconteceu ontem, assim, e que dialoga muito com isso que vocês estão falando. Ontem teve um show do meu marido, né? Ele tem uma banda, ele toca guitarra. E fazia quase 2 anos que não tinha nenhum show, né, por conta da pandemia, e ontem teve a primeira vez, e era à noite, num bar, assim, né, um bar de jovens, e a gente falou assim, não, vamos levar nosso filho, né, ele gosta de bateria, ele gosta de instrumentos musicais, ele vai curtir. E eu já comecei a entrar em pânico, assim, né, falando, não, é à noite, ele vai começar a ficar com sono, e eu que vou ter que, sei lá, ficar desesperada, e o jantar dele, como que vai ser? E eu sou essa pessoa, como a maior parte das pessoas, de muita ansiedade, que fica projetando o futuro, e eu sou sempre muito pessimista, né, sempre acho que as coisas vão dar errado. Então ficava na minha cabeça, não, é melhor evitar, é melhor nem sair. E aí eu só lembrei também das minhas sessões de psicanálise, de que eu fico fazendo isso, né, projetando o ruim
lá para frente. Eu falei, não, Mariane, peraí, vamos pegar leve com você mesma, vamos ser mais gentil, as coisas nem aconteceram ainda, vamos lá ver o presente, viver mais o presente, e eu gostei do que a Flávia falou, porque ela fez a relação dela com o passado, e eu faço essa relação com o presente, porque eu fico projetando as coisas lá para frente e não vivo o presente também. Então, acho que a minha lição, pensando nos nossos relatos, e a minha dica para as pessoas é, vamos viver mais o hoje, antes de nos antecipar ou de nos projetar para alguma coisa. E aí, enfim, meu filho ele super se divertiu, ele conseguiu tirar uma soneca antes de sair, chegamos lá 9 da noite, ele estava animadíssimo, brincou um monte, subiu na bateria do integrante da banda, tocou. No final do show, que eu achei que ele ia estar exausto, já era mais de meia-noite, coitado, ele ajudou a banda a guardar todos os instrumentos, virou o road, sabe, da banda. Enfim, e é isso, né, e a noite foi muito mais leve do que eu imaginei que seria, sabe, e eu poderia ter só desistido e ficado na minha casa, sofrendo porque não saí. Então é isso, vamos tentar viver mais o hoje. Sim, com certeza. E não, quem dera só fizesse isso com o passado, né? O futuro também já vivi todos os problemas. É muito um exercício constante, né? Constante da gente se situar, assim, se situa, ver onde que você tá e tomar decisões baseadas no presente, né? Não só no que a gente está projetando. Agora eu vou puxar para o nosso último quadro, que é o Movimentando as Ideias, onde a gente faz indicações de leituras, práticas, comidas, viagens, pensamentos, coisas que estão fazendo sentido para a gente, mas que talvez possam fazer sentido para outras pessoas. Eu vou começar aqui a fazer uma indicação, que é do trabalho da Sandra Guimarães. Talvez a Mariane até conheça, a Patrícia também, porque ela tem um trabalho muito, muito lindo. Eu amo assim. essa mulher! Ai, que ótimo. Então você pode complementar, porque eu acompanho ela faz anos nas redes sociais, né? E aí hoje eu fui procurar o Instagram dela para passar certinho, mas ela saiu do Instagram e aí fui direto pro blog, que eu acompanhava antes do Instagram. E aí ela conta ali que ela realmente saiu do Instagram, fez esse momento de se afastar, mas que tá ali com trabalho no blog. Então o blog dela é papacapim.org. Ela teve um trabalho na Palestina que eu até vou ler aqui o jeito que ela teve a ideia, porque eu achei maravilhoso, e é bem rapidinho. Um dia, quando morava na Palestina, tive uma ideia louca. Levar um grupo de brasileiros para lá e dividir com eles um pouco do que vivi e presenciei naquelas terras. A luta por justiça, a criatividade na maneira de resistir à ocupação militar israelense, a dignidade do povo, mas também as paisagens, a comida, os sorrisos. E aí ela fazia, né, esse tour político gastronômico ativista na Palestina, mas eu vi que agora ela está fazendo em Paris também, e ela tem esse trabalho de atrelar muito do que ela vive, do que ela pensa, as questões políticas. Então ela sempre traz assim, várias receitas veganas e trabalha a questão da exploração animal também. Enfim, ela é um compilado ali de lutas de uma maneira leve, assim. Não sei como ela consegue fazer isso, porque o contexto é tão denso e ela consegue ali simplificar de uma maneira que fica acessível, né, para as pessoas também conhecerem um pouco mais o contexto. Então, a minha indicação de hoje é essa. Vou passar para a Mariane. Mariane, se puder trazer sua indicação. Claro, inclusive vou complementar o que você disse, porque eu amo a Sandra. O blog dela é incrível, ela tem esse blog há anos. Eu seguia o perfil dela no Instagram, e assim, quando o Instagram derrubou a conta dela, e aí ela acabou desistindo mesmo, eu fiquei mal, porque era um dos perfis que eu mais gostava de ler, assim, eu falei, Instagram não vai servir para mais nada agora, sabe, depois que não tem o Papacapim, Sandra. Mas aí eu continuei porque tem muitos perfis literários que eu sigo e eu gosto muito. Inclusive, quero deixar aqui indicação de um perfil literário que eu faço parte, que é o @leitorascaóticas. Somos 4 meninas que a gente comenta livros incríveis, a gente faz resenhas, pequenas resenhas para o Instagram, mas a gente tem clube de leitura, então sigam lá, @leitorascaóticas. Mas a minha indicação que eu tinha anotado antes é um livro, na verdade. Vou indicar a leitura de um livro que foi muito importante para mim,
e que eu acho que para quem quer entender um pouquinho a questão palestina, ele é maravilhoso, mesmo quem não tem nenhum conhecimento, sabe? Que é o Tornar-se Palestina, da chilena Lina Meruane. Ela é uma escritora chilena super conhecida por outros livros, mas nesse livro ela faz um relato do retorno dela para a Palestina. A família dela é palestina, e ela vai fazendo esse relato de uma forma muito brilhante, assim, pegando as palavras de um jeito muito lindo de ler. Ela tira as palavras do seu contexto e reconstrói o texto de uma forma muito bonita, e ela fala de forma muito franca sobre o que é a situação da Palestina, só que ela traz um tom poético para tudo isso. Então, para quem nunca leu nada sobre Palestina ou não sabe o que acontece na Palestina, é uma ótima introdução. E para aqueles que já estão muito bem introduzidos e já têm um bom debate, né, uma boa bagagem sobre a questão palestina, também é um livro muito gostoso de ler, que traz um relato muito pessoal, que é desse lugar de estar no exílio, de ser uma refugiada e de poder voltar para a terra da sua família, né, e como que se dá esse processo. Então, a minha indicação é o Tornar-se Palestina, da Lina Meruane. Ai, gente, estou aqui me coçando, que eu queria fazer várias indicações hoje. Eu vou indicar um livro que foi um livro que eu li quando eu fazia Relações Internacionais, e que foi um livro que, até hoje, assim, ele me dá uma perspectiva, ele que guia a minha perspectiva quando eu penso o Oriente, assim, que aí é um clássico, que é o Orientalismo, do Eduardo Said, que é um palestino-americano aí, e que ele, nesse livro, ele fala um pouco de como que essa geopolítica internacional, como que ela construiu essa visão que a gente tem sobre o Oriente. E aí eu acho interessante para a gente desmistificar um pouco esses conceitos pré-concebidos do que é o Oriente, do que é terrorismo, do que é religião islâmica. E aí eu acho que é um ponto muito interessante. E aí eu vou deixar só mais uma, que é de uma ativista, que eu espero muito que ela venha um dia nesse podcast, quando a gente for finas e famosas, que é a Gisele Martins, que é uma ativista de direitos humanos, que ela mora na favela da Maré, no Rio de Janeiro, também esteve na Palestina, e ela está sempre ali publicando no Twitter dela, e quem quiser pode seguir ela no Twitter, está sempre falando no Twitter um pouco disso que a Mari falou, assim, sobre a gente conseguir fazer trazer essa visão macro, às vezes, que esse conflito é tão antigo, né, de Israel e Palestina tem, por esse micro, assim, nessas microviolências, microprocessos de colonização que acontecem até dentro do Brasil, né. Ela vai falar especificamente da favela da Maré, mas aí a gente tem, por exemplo, autores indígenas falando sobre esses neocolonialismos que acontecem com populações indígenas no Brasil. A gente trouxe aqui, já vou deixar a reindicação, que é do episódio da Elizabeth, para quem quiser ouvir. Bom, agora a gente, né, chega no final desse podcast. Mário, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, compartilhado sua trajetória com a gente. Foi uma honra te receber. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada a vocês pelo convite, foi uma delícia, foi uma conversa muito gostosa, e eu agradeço, de verdade, assim, poder falar um pouco sobre minha trajetória e sobre as coisas que me movimentam. Um beijo para vocês. Obrigada, Mari, pela sua participação. Mari, se você quiser deixar, eu sei que você já deixou o Instagram do Clube das Leitoras, mas se você quiser deixar seu Instagram pessoal ou alguma indicação, né, de como as pessoas podem te acessar, também fica aqui esse espaço aberto, caso queira. Queria agradecer a todo mundo, lembrá-los de seguir a gente no Instagram, @mulheresmovimentam. Temos nosso e-mail também, mulheresmovimentam@gmail.com, caso queiram mandar sugestões, elogios e dinheiro. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada, viu, Mari? Foi um prazer. Obrigada a vocês. Se vocês seguirem lá o @leitoras caóticas, eu estou sempre postando e me marcando, então podem seguir lá, porque o meu @ tem uns underline, é meio estranho, é difícil de falar. Mas é isso, Leitoras Caóticas. É isso, gente. Beijo, até semana que vem. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!